Olá pessoal, aqui é o Lucas e nesse vídeo a gente vai continuar falando sobre a STL. E dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre o map, que é uma das estruturas mais poderosas que tem na STL. Na minha opinião é a mais útil de todas. Mas o que é o map? Bom, o map é uma estrutura que é capaz de associar valores. Assim como uma função pode associar, por exemplo, uma função f de x igual a x ao quadrado. Essa função vai associar um número real, x, a outro número real, que é o seu quadrado, x². O map também associa valores dessa forma. A diferença é que ele é capaz de associar qualquer tipo de valor. Por exemplo, a gente pode associar strings a inteiros e assim vai. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui. Bom, um uso muito comum é associar strings a inteiros. Aqui a gente pode associar uma string que chama teste ao valor 0, por exemplo, uma string que chama abcde para o valor 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. Outro uso que a gente pode ver bastante também para o map é associar um par ordenado a um valor inteiro. O par ordenado também tem uma estrutura que representa ele na STL, que é o pair, como eu escrevi aqui. Eu não vou fazer um vídeo sobre o pair porque é uma estrutura muito simples e o mais importante para vocês saberem é que dá para a gente acessar tanto o primeiro valor de um pair quanto o segundo. A gente tem lá dois atributos que permitem que a gente acesse esses valores. Então, aqui tem alguns exemplos, a gente pode associar um par ordenado que tem 0 e 1 para o valor 2, e assim vai, a gente pode associar qualquer coisa. A gente pode associar, inclusive, nossa própria classe. Aqui eu tenho um exemplo em que a gente cria uma classe qualquer, e a gente pode associar objetos dessa classe a outro tipo, aqui no caso uma string. Então a gente cria um objeto e associa esse objeto a qualquer string. E a gente já vai ver porque isso é muito útil. Bom, antes de a gente ver para que a gente pode usar o map, vamos ver primeiro como que a gente usa ele, ou seja, quais as funções básicas. A primeira coisa para a gente usar o map é dar um include nele, ou seja, incluir a biblioteca que tem as funções e a estrutura. Para isso a gente usa essa linha include map, assim como a gente fazia com o vector. Depois que a gente incluiu, a gente pode começar a declarar nossos maps. Aqui na main a gente vai declarar um map que chama m e a sintaxe é assim. A gente digita map e entre o símbolo de menor e maior a gente coloca os dois tipos que vão ser associados. Então aqui a gente tem um map que associa strings a números inteiros e ele chama m. Para a gente inserir um valor, ou seja, para a gente fazer uma associação, a gente vai usar a sintaxe que parece muito com a de um vetor. Por conta disso, ele até costuma ser chamado de vetor associativo, porque é como se fosse um vetor que associa tipos diferentes. Um vetor onde os índices não são inteiros, são outros tipos. No fundo, o map não é um vetor, a estrutura que implementa ele não é um vetor, mas a gente pode usar como se fosse um vetor sem perceber a diferença. E é isso que a gente faz aqui. A gente associa a string teste ao valor 0 e, como se fosse um vetor, a gente substitui o índice aqui por essa string. Então, vocês podem ver que a sintaxe é muito simples. Vocês estão fingindo que estão usando um vetor, mas no lugar de um índice inteiro, vocês usam um outro tipo que vocês quiserem. Para acessar o valor, também é a mesma sintaxe. Aqui a gente está vendo que a gente pode imprimir os valores e a gente também usa a sintaxe de vetor para acessar o que tem lá dentro. Aqui a gente tem três exemplos. A gente está imprimindo o teste, que a gente inseriu ali e vale 0. O abcde, que a gente também inseriu e vale 1, 2, 3, 4, 5. E aqui a gente está imprimindo uma posição que não existe. Não deveria imprimir nada, certo? Porque a gente não inseriu esse valor. Porém, quando a gente não tem um valor em certa posição do map, ele coloca um valor default para a gente quando a gente tenta acessar. Ou seja, ele coloca um valor padrão. No caso dos inteiros, é o valor 0. Então, essa linha aqui vai imprimir 0, porque a gente não inseriu nada, então ele colocou um valor padrão para a gente, para evitar qualquer erro de execução. No caso de outro tipo que não for inteiro, ele vai criar um valor padrão também, e esse valor vai ser dado pelo construtor padrão da classe que está aqui na direita. Então, o construtor padrão do int retorna um 0, e se for qualquer classe que você criou, ele vai criar um objeto lá padrão usando o construtor que você fez. Bom, se a gente não quiser que isso aconteça, ou seja, se a gente não quiser que um valor default seja colocado lá quando a gente acessar uma posição que não existe, a gente também tem outra forma de acessar o map, que é usando a função find. Aqui na linha 18, a gente vê qual que é a sintaxe da função. A gente tem que primeiro escolher o nome da nossa variável, ou seja, o m, que é o nome do nosso map, .find. Aqui a gente está chamando o método find do map. E, como parâmetro, a gente vai passar qual que é o valor que a gente quer procurar. Aqui no caso eu estou procurando se existe alguma entrada no map que tem a string teste,
E para saber se existe, a gente vai comparar se o valor que foi retornado aqui é diferente do end do map. Vocês lembram que o vector também tinha um end, que apontava para um elemento depois do último? No map é a mesma coisa. A gente também tem um ponteiro que chama end e aponta para uma posição inválida, depois do final dele. E essa função find também retorna um ponteiro. Então, se ele não encontrou nada, ele vai retornar um ponteiro end. E, portanto, esse if vai ser falso. Então, se a gente não tivesse a entrada teste, esse if aqui seria falso, porque o find retornaria o end, e a gente entraria aqui no else. Mas, como ele existe, ele vai retornar um ponteiro. Então, se a gente quiser imprimir o valor que está lá dentro, a gente precisa desreferenciar esse ponteiro. Ou, em linguagem popular, a gente coloca uma estrelinha atrás do nome. Porém, tem um detalhe. O nosso map, ele armazena dois valores, certo? O valor da esquerda aqui, que é o valor que a gente vai associar a alguma coisa, e o valor da direita, que é o valor associado. Então, uma entrada do map tem dois valores, não tem um valor. E por conta disso, a gente precisa acessar esses dois valores quando a gente usa o find. Então, esse ponteiro que a função find retorna para a gente, não é um ponteiro para um valor, é um ponteiro para um par ordenado. E por isso que eu citei o pair na introdução do vídeo, porque a gente vai usar aqui. Esse pair vai ser composto por dois valores. O primeiro campo dele vai ser esse valor da esquerda e o segundo o valor da direita. Então aqui no caso da função find com parâmetro test, a função vai retornar um ponteiro para a gente que aponta para um par ordenado. E esse par ordenado vai conter os valores test no primeiro campo dele e no segundo campo o valor 0. Então se a gente só quiser acessar o m de teste, como a gente está acessando aqui em cima, a gente acessa o segundo campo desse find, que foi o que eu fiz aqui na frente, com o atributo second do pair. Então, isso é tudo que vocês precisam saber sobre a estrutura pair da STL. Vocês podem acessar o primeiro campo com first e o segundo campo com second, como eu fiz aqui. Aqui embaixo a gente tem outro exemplo, e aqui a gente tem um elemento que não existe, ou seja, eu estou tentando procurar por um não tem que a gente não inseriu. E diferentemente de quando a gente tentou procurar dessa forma aqui em cima, aqui ele não vai colocar um valor padrão, ele não vai inserir nada no map. Ele simplesmente vai retornar um ponteiro para o end, e por conta disso a gente já sabe que não tem nada ali. E para isso ele não vai precisar criar mais memória, colocar um objeto padrão lá dentro. Então eu até prefiro usar essa sintaxe aqui quando eu não tenho certeza se a chave que eu estou procurando existe no map ou não. E nesse exemplo 1 tem mais uma coisa que eu quero mostrar, que é a função erase. Bom, eu esqueci de colocar o que eu quero apagar aqui, mas a função erase serve para apagar um valor. Assim como no vector e várias estruturas da STL vão ter esse erase, aqui a gente vai passar um ponteiro para o elemento que a gente quer apagar. Então eu posso passar o m.begin, por exemplo, que é o primeiro elemento do map. Ou qualquer outro ponteiro aqui, ou iterador. Desde que seja um valor válido, ele vai lá e vai apagar. Agora a gente vai ver mais um exemplo, e nesse exemplo a gente vai ver uma das aplicações mais comuns do map, ou uma das aplicações mais simples, que é contar quantas vezes cada palavra aparece em um texto. É uma aplicação muito útil, certo? E se a gente não souber como usar um map, vai dar um trabalho enorme para fazer isso. O programa provavelmente nem vai ficar muito bom, mas a gente vai ver agora que com o map isso é muito fácil. É uma aplicação super simples. Então vamos lá. A gente vai declarar um map que chama m, assim como no primeiro exemplo, e a gente vai criar uma string que vai servir para ler os valores da entrada. E aqui nesse laço while, a gente vai ler valores enquanto a gente não atingir o EOF. Ou seja, se a gente estiver digitando no teclado, ele não vai parar nunca. E se a gente colocar um arquivo aqui como entrada, ele vai ler esse arquivo até o final. Que é exatamente o que a gente quer fazer. Ler todo um texto e contar quantas vezes cada palavra aparece. Dentro do while, que a gente está lendo a variável s, a única coisa que a gente vai fazer é ir na posição S do map e somar mais. Vamos relembrar que a primeira vez que a gente acessar um valor aqui, ele vai colocar como padrão um valor 0. Então é como se aquela palavra não tivesse aparecido mesmo. E daí em diante ele vai começar a somar 1 toda vez que essa palavra aparecer. Agora que a gente tem a contagem de todas as palavras, a gente quer imprimir elas, certo? Então a gente precisa de alguma forma de iterar sobre o nosso map. E a gente vai fazer isso usando for, com aquela sintaxe de for each que a gente viu no vídeo sobre vector, que é, para cada palavra pertencente ao map, faça alguma coisa. Lembrando que esse for só funciona se você tiver o C++ 11 no seu compilador.
Então é importante verificar isso. Bom, para quem ainda não viu, esse for funciona da seguinte forma. A cada iteração, essa variável palavra vai receber um dos elementos do map, que, como eu falei agora há pouco, vai ser um par ordenado. Então, a cada iteração a gente tem um parzinho aqui e a gente pode acessar tanto o primeiro campo quanto o segundo campo dele, com o first e second. E aqui é isso que a gente vai fazer. A cada iteração a gente imprime o first, que é a palavra que vai aparecer, e o second, que é quantas vezes ela apareceu no texto. E uma coisa muito legal que o map faz pra gente é que ele deixa tudo ordenado de acordo com o primeiro campo. Então, a gente vai ter essa impressão aqui ordenada em ordem alfabética. Vocês vão ver agora num exemplo aqui que eu vou rodar. Eu peguei uma letra de uma música, que é a música Octavarium, da banda Dream Theater, e a gente vai ver agora quantas vezes cada palavra aparece nessa música. Vamos compilar nosso exemplo 2. E como eu disse, o seu compilador tem que ter o padrão C++11. Então a gente coloca aqui essa linha para dizer para ele fazer isso explicitamente. Se a gente não colocar essa linha na compilação, ele vai dar um erro porque ele não vai entender o que é esse for. Bom, agora que a gente compilou, vamos rodar. Desculpem, eu esqueci de passar aqui a nossa letra da música como entrada. E agora ele fez exatamente o que a gente queria, que era contar quantas vezes cada palavra aparece. E, como vocês podem ver, está tudo em ordem alfabética. Se eu voltar aqui para cima, a gente vai ter as palavras que começam com a letra A, por exemplo. E a contagem. E se eu quisesse fazer um pouquinho diferente? E se eu quisesse fazer um ranking, por exemplo, de quais palavras aparecem mais? Ou seja, ordenar essa lista de acordo com qual palavra aparece mais, não em ordem alfabética. Bom, não dá para a gente fazer isso diretamente com o map, mas a gente pode usar um truquezinho que vai usar o map e o vector, e também é bem fácil de fazer isso. Vamos ver como que é no próximo exemplo. Bom, o início do exemplo é todo igual. A gente vai ler as palavras e vai armazenar no map quantas vezes elas aparecem. Mas agora a gente não quer ordenar em ordem alfabética, a gente quer ordenar de acordo com o número de aparições. Então, para isso, a gente vai primeiro criar um vector de pair, e esse pair tem que ser dos mesmos tipos que o nosso map, só que invertido. Vocês já vão entender por quê. Então a gente cria um vector e o tipo dele é um pair com os tipos invertidos no nosso map. Depois disso, a gente vai jogar tudo que está no nosso map dentro do vector, ou seja, a gente vai transferir os dados para lá. E é isso que a gente faz aqui nesse for. A gente vai percorrer cada palavra que está no map e a gente vai jogar ela no vetor. Como vocês viram no último vídeo, a gente tem a função pushback para inserir um valor aqui no vector. E se a gente quiser inserir um pair, a gente precisa primeiro criar esse pair com dois campos. E é isso que a gente faz aqui com a função makePair. E como os tipos estão invertidos em relação ao map, a gente passa primeiro o second e depois o first. E depois que terminar esse for, o nosso vector vai conter todos os dados que o map contém. E agora a gente ordena ele. E depois que ordenar, a gente vai ter exatamente o que a gente quer, que é a nossa lista ordenada por número de aparições de cada palavra. E por que isso funciona? Bom, o nosso sort da STL, quando a gente passa um vector de pair para o sort, ele vai ordenar segundo o seguinte critério. Primeiro ele vai pegar o primeiro campo que está aqui, ou seja, ele vai pegar o valor que é o número de vezes que cada palavra aparece. E ele vai ordenar de acordo com esse critério. Então, as palavras que têm menos aparições vão aparecer lá em cima, porque ele está ordenando primeiro por esse número. E se a gente tiver um empate? Se a gente tiver um empate, ele vai desempatar usando o segundo campo. Então, a gente vai ordenar primeiro pelo número de vezes que cada palavra aparece, e no caso de empate, a gente ordena em ordem alfabética. E agora que a gente passou tudo para o vector e ordenou do jeito que a gente queria, a gente simplesmente imprime nosso vector, com o mesmo for que o map, a sintaxe igualzinha. Só lembrando de imprimir primeiro o second e depois o first, porque o second agora é que contém a palavra, e o first contém as contagens. Então vamos testar para ver se funcionou. Primeiro a gente compila. E agora quando a gente rodar o nosso programa, com as letras como entrada, a gente vai ver que vai estar ordenado exatamente de acordo com quantas vezes apareceu. E as que mais apareceram estão por último. Se a gente quisesse que as palavras que aparecem mais vezes aparecessem no topo da lista, em vez de aparecer no final, a gente teria que passar um terceiro parâmetro da nossa função sort. E esse terceiro parâmetro é uma função de comparação, que assim como no QSort do C,
a gente também pode passar uma função de comparação aqui para o sort da STL. A diferença é que a STL já fornece para a gente várias funções para facilitar a nossa vida. E aqui não é uma exceção. A gente também tem a função greater, que serve para comparar exatamente em ordem decrescente em vez de ordem crescente. E para usar o greater, a gente usa ele como se fosse uma função. E aqui a gente passa o tipo que a gente está ordenando, que é um par de int e string. E com essa sintaxe, ele vai ordenar usando o critério reverso do que ele estava usando originalmente. Para a gente poder usar o greater, a gente primeiro tem que incluir uma biblioteca que contém ele, que é a biblioteca de programação funcional. Então a gente vem aqui em cima e dá o include functional. Agora a gente já pode compilar o nosso programa e a gente vai ver que ele vai ordenar exatamente de forma reversa. Ou seja, as palavras que aparecem mais vezes vão estar lá em cima. E o critério de desempate também vai ser revertido, ou seja, ele vai, no caso que duas palavras tenham o mesmo número de aparições, elas vão ser ordenadas de maneira reversa alfabeticamente. Então, as palavras que vêm por último no alfabeto vão ficar em cima. Agora a gente vai ver um último exemplo. E nesse último exemplo, eu vou mostrar mais uma aplicação do map, que é como uma forma de você armazenar valores e não ficar recalculando esses valores. E esse conceito vai ser muito importante quando eu ensinar programação dinâmica no futuro. Então vamos ver exatamente o que a gente está fazendo aqui. Aqui a gente tem uma função que conta vogais de uma string qualquer. É uma função bem simples. Ela vai percorrer todos os caracteres da string e se for uma vogal, vai somar na quantidade. E no fim, retorna quantas vogais tem. E aqui na main, a gente vai criar um map e criar uma string, como sempre. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez anteriormente. A gente vai ficar lendo valores da entrada, ou seja, a gente vai ler um texto e ficar colocando os valores no map. Mas aqui eu não quero contar quantas vezes cada palavra aparece. Eu quero criar um map que armazena quantas vogais tem em cada palavra. De forma que, se eu já calculei quantas vogais tem alguma vez, eu não quero recalcular isso novamente. E é exatamente isso que eu vou fazer aqui. Toda vez que eu ler uma palavra, eu vou verificar com a função find se eu já calculei quantas vogais essa palavra tem. Caso eu não tenha calculado, ou seja, o find vai retornar o end, eu vou entrar aqui dentro do if e eu vou armazenar dentro do map quantas vogais tem na nossa palavra. E eu coloquei um contadorzinho aqui também, só para mostrar para vocês como é uma diferença absurda. Como vai ter várias palavras que a gente nem vai precisar calcular porque já está armazenado. Então aqui no fim, a gente vai imprimir todas as palavras que tem no nosso texto, que mais uma vez vai ser a letra da música, e a gente vai imprimir quantas palavras a gente teve que calcular, que vai ser um número bem menor. Então vamos lá. Primeiro a gente compila. E quando a gente executar, a gente vai ver as contagens. A nossa letra tem 597 palavras, mas a gente só precisou calcular as vogais para 319. Ou seja, o nosso map poupou a gente de ter que calcular quase 300 palavras. Quase metade do trabalho. E esse é um uso bem comum do map também, então é bom vocês conhecerem. E como vocês podem ver, o map é uma estrutura bem simples de usar. E não se enganem, ela pode parecer lenta, mas ela é super eficiente. A estrutura que é implementada por trás do map é conhecida como uma árvore binária balanceada. E essa árvore binária, eu não vou explicar para vocês exatamente como ela funciona. Talvez eu crie um vídeo só falando sobre essas árvores. Mas ela permite que a gente faça operações de busca, inserção e remoção de forma muito rápida. Então, todas essas operações aqui são eficientes e vocês podem fazer essas operações em grandes quantidades sem ter medo do seu programa ficar mais lento. E sobre maps, eu acho que era só isso que eu queria falar. Se vocês tiverem alguma dúvida, comentem aí. Algum elogio, sugestão, deixa um comentário. E é isso aí. Falou!